Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou Janaína Martins, residente do programa Residência Pedagógica, e nessa aula de hoje veremos um pouquinho mais sobre sistemas de equações de primeiro grau, assunto referente à semana 4 do PET 2 do 8º ano. Bora lá, pessoal? Bom, antes de irmos para os conceitos mais aprofundados, precisamos inicialmente entender o que é um sistema de equações. O que é isso, né? Podemos definir o sistema de equações como sendo um conjunto de equações que apresentam mais de uma variável, né? Ou seja, ele não tem mais somente uma. Ele vai ter dois valores a serem descobertos, duas incógnitas, ou mais, né? Nós dizemos que um sistema ele será do primeiro grau quando o expoente das incógnitas é 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Bom, nós já vimos, né, equações de primeiro grau, nós sabemos o formato de uma, nesse PET mesmo foi um dos assuntos, e nessa semana nós utilizaremos a ideia de uma equação do primeiro grau, mas de uma forma mais avançada, né? Aqui a gente envolve mais de uma variável, a gente envolve um sisteminha, envolve mais de uma equação, né? Por isso é chamado de sistema. Então aqui a gente precisa de mais atenção e de mais algumas definições e aprofundar um pouquinho mais. Bom, como nós podemos resolver um sistema? Como já disse, a gente já sabe as equações de primeiro grau, e aqui a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Então, vale a gente lembrar aqui como que é o formato, né, de uma equação de primeiro grau, que é da forma ax mais b igual a zero. E também que como a gente resolve, né? Mas aqui é preciso de muita atenção. Existem dois métodos para que nós possamos resolver um sistema de equações de primeiro grau. E são eles, o método da substituição e o método da adição. Nós deveremos cada um deles detalhadamente e separadamente. Iniciaremos falando sobre o método da substituição. Como o próprio nome diz, substituição. A gente substitui alguma coisa, a gente consegue aqui, né, colocar uma variável em função de outra, e nós conseguimos trabalhar com o nosso sisteminha de forma mais tranquila e que nós possamos encontrar os valores das incógnitas. Lembrem que quando a gente tem uma incógnita, né, em uma equação, qual que é o nosso objetivo? Encontrar qual valor que aquela incógnita representa, né? Qual valor é dado daquela incógnita. Então, por isso a gente faz alguns procedimentos, a gente usa algumas estratégias, e aqui não será diferente. Bom, mas enfim, como que nós podemos aplicar esse método, né? O método da substituição. Eu coloquei aqui 4 passinhos para que possamos seguir de forma que fique mais fácil para que nós possamos resolver desse método. Nós também veremos quando será mais útil esse método que o outro. Qual método será aplicado, né? Qual método ele é apropriado para cada situação. No método de substituição, nosso primeiro passo é escolher uma das equações, né? Isolar uma das incógnitas e encontrar o seu valor em relação a outra incógnita. Ou seja, pegar uma das nossas incógnitas, né? Tem mais de uma incógnita, e colocar em função da outra. Olha, se eu tenho y, eu coloco função de x, por exemplo. Isso aqui é bem simples. Lembram lá das equações de primeiro grau, onde nós isolávamos o x? Aqui não vai ser diferente. Toma uma incógnita e isola ela. Bom, depois disso feito, o que nós fazemos? Nós pegamos esse valor encontrado e vamos substituir na outra equação. Logo após isso, né, vocês vão perceber que a segunda incógnita, ela ficará com uma única incógnita, né? A gente colocar uma em função da outra. E assim, nós poderemos encontrar o seu valor final. E depois disso, nós substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da incógnita. Então, a gente vai trabalhando, né? Vai colocando uma incógnita em função da outra, né? Seleciona uma e coloca as outras em função dela. E a gente vai trabalhando com essa equaçãozinha até encontrar o valor de uma, substitui e trabalha com a outra. E assim vai, né? Bom, para entendermos melhor como isso funciona na prática, vamos para esse exemplo? A gente tem esse sisteminha aí, ó, x mais y igual a 6, né?
E 3x menos y vai ser igual a 10. Nós queremos encontrar x e y utilizando o método citado, que é o método da substituição. Bora lá, pessoal, ver como que isso funciona? Se nós temos que x mais y é igual a 6, então x ele é igual a 6 menos y. Vamos substituir isso na nossa outra equação. Então, nós temos 3 que multiplica 6 menos y é igual a 10. Vamos distribuir. Distribuindo, nós temos 18 menos 3y menos y igual a 10. Nós podemos juntar o menos 3y com o outro menos y. Então, nós temos 18 menos 4y igual a 10. A gente pode passar para lá o 18. Daí, nós temos que menos 4y, ele será igual a menos 8. Y é igual a menos 8 sobre menos 4. E, então, nós temos que y é igual a 2. Vamos, então, substituir em outra equação. Vamos tomar a primeira equação, que ela é mais simples. X mais y é igual a 6. Vamos substituir o y. Então, nós temos que x é igual a 6 menos 2, ou seja, x é igual a 4. Nós também podemos tirar a prova disso. Vamos olhar lá na outra equação, 3x menos y igual a 10. 3 vezes 4 menos 2, será que isso é igual a 10? Bom, nós temos que 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 2 realmente é igual a 10. Então, até aqui, tudo certo. Bom, e nós também, por fim, nós também podemos ter o par ordenado, formado por x e y, lembra? Então, nós temos que o par é formado por 4 e 2. Bom, depois de termos visto o método da substituição, como citado, como dito, nós também temos o método da adição. Como o próprio nome já diz, a gente soma alguma coisa na outra, né? Adição lembra soma, né? Adição é a soma. A gente vai somar. O que nós queremos nesse método? Nós queremos juntar, somar duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Se a gente tem mais de uma, a gente vai eliminar duas, trabalhar somente com uma. É muito mais fácil trabalhar só com uma incógnita do que trabalhar com duas, certo? E o que é necessário para isso? É necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos. O que isso quer dizer para a gente? Que eles devem ter os mesmos valores, mas com sinais trocados. Olha, se eu der uma equação, vamos supor aqui, um sisteminha. Eu tenho 3x menos y igual a 12, Ou meu x ou meu y tem que ser negativo, ou seja, sinal oposto, entenderam? Vamos aqui também para um exemplo para a gente entender. Olha, a gente tem esse exemplo aí, 3x mais 6, x mais y igual a 6, E 3x menos y igual a 10. É o mesmo exemplo anterior, lembram? Só que nesse caso, nós vamos usar o método da adição. Aqui, vocês já podem perceber que ele está apropriado para utilizar o método de adição. Quando a gente vê que a gente tem duas incógnitas com sinais trocados, a gente percebe que esse método é apropriado. Olha, aqui o meu y, na primeira equação, meu y é positivo, na segunda é negativo. Mesmo incógnita, sinais opostos, como nós queríamos para utilizar esse método. Então, vamos resolvê-lo a partir do método da adição. E outro exemplo que nós também faremos na nossa lousa é esse exemplo, onde a gente tem as duas incógnitas, tanto x quanto y, em ambas as equações com o mesmo sinal. E nós também poderemos encontrar aqui o método da adição. Nesse caso, nós veremos que nós teremos que trabalhar com as equações de forma que uma delas tenha um sinal oposto. Nós veremos isso melhor no nosso quadro. Então, vamos resolver esses exemplos, pessoal? Vamos tomar novamente o mesmo exemplo. Aqui nós também temos ter x igual a 4 e y igual a 2. Perceba que aqui a gente tem y com um sinal oposto. Então, nós queremos adicionar as duas equações. Nós podemos fazer o seguinte. Somando, a gente tem 4x vai ser igual a 16. O y cancela. Então, nós temos que y é igual a 4, quando a gente trabalha com essa equação. Bom, vamos substituir na primeira. Então, a gente tem 4 mais y igual a 6. Então, sendo assim, nós temos que y ele será igual a 2. Ok, então, bateu com outro exemplo.
Bom, perceba que nesse exemplo nós não temos nem x nem y correspondentes e nem com sinais opostos. Mas vamos trabalhar com isso. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, nós temos que será menos 6x menos 2y igual a menos 12. E a equação continuará balanceada, pois nós só multiplicamos de ambos os lados da igualdade por menos 2. Nós repetiremos agora a segunda equação e perceba que agora a gente tem menos 2y mais 2x. Nós podemos cancelar essa incógnita, né? Somando as duas equações, nós temos que menos x será igual a menos 12 mais 15. Lembrem que permanece o sinal da maior. Nós temos, então, que menos x é igual a 3. E daí, nós podemos multiplicar por ambos os lados por menos 1, e nós temos que x é igual a menos 3. Agora, nós substituiremos em uma das equações o x para encontrarmos o y. Vamos substituir na primeira para nós encontrarmos quem será o y. Então, nós temos que 3 multiplicado menos 3 mais y tem que ser igual a 6. Daí, nós temos menos 9 mais y é igual a 6. Passando o 9 para o outro lado, nós ganhamos que y é igual a 15. Mas vamos verificar que, de fato, x e y são esses valores, que nós não erramos nenhuma continha. Vamos tomar a nossa segunda equação e substituir esses valores. Então, 5 multiplica menos 3 mais 2 que multiplica 15 tem que ser igual a 15 para que esses valores realmente sejam certos. Nós pegamos esse 5 e multiplicado por menos 3, nós temos menos 15, mais 2 vezes 15, que é 30. E isso tem que ser obrigatoriamente igual a 15. E, de fato, se a gente pegar menos 15 mais 30, nós temos 15. Então, ok, os valores estavam certos e nós podemos formar o par ordenado com menos 3 e 15, que são x e y, respectivamente. Por fim, nós também podemos classificar um sistema. Nós temos 3 classificações, sendo uma delas possível e determinado, outra possível e indeterminado e outra chamada impossível. Quando ela é possível e determinada? Bom, ela será possível e determinada se eu pego o meu A1, meu A2, ele for diferente de B1 e B2. Olha, lembram aqui que A1 e B1 são os meus coeficientes da minha primeira equação e A2 e B2 são os coeficientes da minha segunda equação, né? Se isso acontece, ela apresenta uma única solução, quando ela é possível e determinada. Quando ela é possível e indeterminada, tomando novamente A1, B1, A2, B2 como coeficientes e C1, C2 como sendo, respectivamente, seus resultados, nós dizemos que o sistema está possível e indeterminado quando a gente pegar a razão de todos os coeficientes, representados por A's, B's e C's, e forem iguais razões. Então, ele será possível e indeterminado, e esse sistema ele apresentará infinitas soluções. A gente não consegue limitar quantas soluções ele terá. E a gente tem que um sistema ele será impossível se a gente tem os nossos coeficientes, a razão entre nossos coeficientes iguais. No entanto, essa razão diferente da razão do C1 sobre C2, sendo esses resultados. E quando isso acontece, é um sistema impossível, a gente diz que esse sistema ele não possui nenhuma solução. É bem intuitivo, pessoal? Se ele é impossível, então não tem como resolver. Então não há solução para ele. Vamos para um exemplo para que nós possamos entender melhor como isso funciona? Vamos tomar esse exemplo aí, 4x mais 2y igual a menos 8 e 8x mais 4y igual a 12. Nós queremos classificar se ele é possível e determinado, ou impossível e indeterminado, ou impossível. Vamos lá, pessoal, resolver mais um exemplo? De início, vamos determinar quem são nossos A's, B's e C's. Bom, os nossos A's são quem acompanha o x.
os nossos Bs, quem acompanha os Ys, e os Cs, os resultados, né? Perceba que A1 e A1, A2, B1 e B2 são nossos coeficientes. Então, vamos tomar A1 sobre A2, ou seja, 4 sobre 8. E vamos tomar também B1 sobre B2, isto é, 2 sobre 4. Perceba que nesse caso, 4 sobre 8 é igual a meio e que 2 sobre 4 também é igual a meio, ou seja, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Vamos agora verificar quem é nosso C1 sobre C2. Olha, C1 é menos 8 e C2 é 12. Menos 8 sobre 12 será igual a, dividido por 4 ambos, 2 sobre 3, 2 terços. E perceba que neste caso nós temos que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, mas diferente de C1 sobre C2. Ou seja, nós classificamos esse sisteminha do exemplo como sendo indeterminado, ou seja, não possui nenhuma solução. Ele será impossível, perdão. Ele não possui nenhuma solução. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês pela atenção. A referência usada está aqui. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!